Aç kapıyı. İnmek istiyorum, aç kapıyı. Ne oldu, niye durduk? Lastik patladı. Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Não se preocupe com ir a Orun, não existiremos mais. Ele diz que você não pode consertar meu coração. Orun diz: eu lhe darei meu coração, então você terá um novo coração cheio de amor. Ira diz que não se preocupe, isso não vai acontecer. Orun está confiante. Ele diz que fará isso, seus olhos voltarão a sorrir, você ficará em paz como antes enquanto observava as estrelas. Então, enquanto Orun está no escritório, Musa chega. Você acha que isso vai acontecer? Pergunta Musa. Moisés pergunta o que acontecerá. Ele pergunta se responderá aos meus esforços. Musa diz: não cabe a mim interferir, mas quanto tempo você pode esperar? Você tem paciência suficiente? Orun diz que posso esperar para sempre. Moisés diz que sempre há uma possibilidade, desde que você seja paciente. Neva se enfeita diante do espelho. Ele diz para si mesmo: estamos prontos para a nova operação de Miranel, não estamos? Então ele diz: espere por mim, Senhor de Miranel. Então tire. Ele vê Orun. Ele diz: bom dia, acordamos na mesma hora novamente. Orun diz: eu sempre levanto na mesma hora, isso não é coincidência. Orun desce. Neva chama atrás dele. Orun diz que vou arranjar um novo lugar para mim, sei que você não quer me ver. Orun diz: se você precisar de alguma coisa. Neva estava esperando que Orun dissesse: posso ajudá-lo, você pode me dizer. Ele diz que eu sei. Orun interrompe. Ele disse que você pode contar para a governanta. Neva fica com raiva. Este é apenas o primeiro turno, diz Demiral. Então Ira vai para o escritório de Orun. Ele diz os gestos que você faz. Ele diz para não fazer isso, eles podem lhe dar esperança, mas me causam dor. Orun, sei que é muito difícil para você esquecer e perdoar o que aconteceu, mas se você fosse um pouco razoável, diria que todos merecem uma segunda chance. Ira fica com raiva. A vida caminha na direção das suas verdades, dos seus ciúmes, do seu poder, certo? Porque você é Orun de Miranel, diz ele. Embora eu confie incondicionalmente na outra pessoa, você sempre me olha com admiração. Você está tão acostumado com a vida estar de acordo com seus desejos. Tudo o que você quer acontece imediatamente, é feito imediatamente. Quem você quiser vem e vai quando você não quero isso. Porque você é um Demir Khan. Mas não sou eu, e ainda bem que não sou. O trabalho de Orun é realmente difícil. Mais tarde, Ira vai até a porta para deixar Alice passar. Ele irá para a escola. Orun também vem. Alice abraça o tio. Então ele diz a Ira o que comprar na papelaria. Ele diz que tenho que fazer a lição de casa hoje. Não esqueça das coisas para levar, ok? Ira diz que tudo bem. Então Ira entra. Faz pudim de aroeira. A Dalete diz que cheira bem. Ali vai desmaiar quando chegar a hora. Então Ira sorri. Seus olhos estão fixos no balcão. Ele vê no balcão que é uma das rosas brancas que Orun deixou em seu quarto. Dona Justiça não quis jogar fora os botões de rosa. São muito lindos, mas se você se sentir desconfortável, ela diz que posso retirá-los. Ira diz: não precisa, o que há de errado com as rosas? Então Ira pergunta à Senhora Justiça: há uma papelaria por perto? Não sei sobre justiça, mas ele diz que tudo o que deve ser levado, Moisés deverá tomá-lo quando retornar. Ira diz que não, eu vou, fico entediado na mansão sem Ali, voltarei quando Ali voltar. A Justiça diz: deixe-me avisar o segurança, deixe-o chamar um táxi então. Entretanto, Neva vai para a Fife. Ele diz que quero conversar. A Fife diz que não quero conversar agora.
Neva diz que brigamos o tempo todo, antes e quando voltamos para cá com meu irmão. Afif, você não voltou para cá. Para voltar a um lugar é preciso pertencer a esse lugar. Ele diz que você não pertence a este lugar. Neva pega de baixo. Ele diz que cometi muitos erros, mas quando perdi meu irmão percebi que nada importa. Ele diz que não tenho ninguém para chamar de família além de você. Neva diz: estou ciente de que minhas palavras não afetam você, quero lhe dar isso para que você acredite na minha sinceridade. Ele entrega um arquivo a Afif. Afif pergunta o que é isso. Neva diz ações da empresa, quero devolvê-las a você. Afif fica surpreso. Ele não esperava nada assim de Neva. Ira espera o táxi. Táxi chega. Ele cavalga. Ele pergunta: podemos ir à papelaria mais próxima? O taxista vira a cabeça. O taxista é Orun. Ira diz que você está fazendo a mesma coisa novamente, tentando usar seu poder. Orun diz que não, eu não vim até você como Orun de Miranli, sou motorista de táxi, como você pode ver. Um homem como Orun tornou-se motorista de táxi de Ira, por amor dele. Se Afif visse isso, com certeza teria um ataque cardíaco. Nursa, Kna e Nefes deitam-se juntos. Quando Nefes dorme, Kna, não importa o que aconteça, você faz parte desta família para Nefes e para mim também. As pessoas dão tudo para ter uma família assim. Essa paz, essa felicidade, diz ele. Enquanto sorri, Nusa diz de repente: isso não é um sonho, é? Knan pergunta qual você quer, um sonho ou uma realidade? Então Nursa acorda. Realmente foi um sonho. Quando ele acorda, Knan está ao lado dele. Nusa disse que tive um sonho, falei sobre isso. Knan disse que você não disse nada, mas parecia muito tranquilo. Nusa pergunta: você não estava indo para a cozinha? Knan: eu ia sair, mas Nefes abraçou meu braço. Ele diz que eu também não queria acordá-lo. Então Knan se levanta. Ele diz que vou entrar. Ele pensa em Nusa lá dentro. Ele diz como eu me empolguei. Estar de manhã quando termina, a respiração fica um pouco estagnada. Knan diz o que há de errado, garota. Meus amigos dizem que não acreditam que nós três viveremos juntos de agora em diante. Knan diz quem são esses seus amigos, mostre-os. Nusa intervém imediatamente. Ele diz: querido, um dia você convidará seus amigos aqui, e eles verão que somos uma família. Nefes está muito feliz. Então a respiração está preparada. Quando eles estão prestes a sair, Nusa o beija. Num momento de distração, ela também beija Knan. Ambos apenas ficam lá. Quando eles descem, Nusa diz: porque beijei o homem sem motivo. Knan também segura sua bochecha abaixo. Ele está sob a influência do beijo. Então ele olha para a janela. Nusa foi até a janela. Ao ver Knan olhando, ele imediatamente corre para dentro. Nefes diz a Knan: vamos pai, estamos atrasados. Enquanto Nusa está com raiva de si mesma, assistentes chegam. Eles dizem o que há de errado, você parece um pouco nervoso. Mesmo que Nusa diga que está bem, eles não acreditam nela. Ele pergunta se você está doente, seu rosto está vermelho. Fatih pergunta onde Knan está. Nusa diz que Knan se foi. Eles também perguntam sobre Nefes. Ele diz que Nefes e Knan foram para a escola. Ele diz: vou fazer café, é melhor e vai embora. Fatih diz: espero que eles não tenham lutado novamente. Nem a assistente. Ele diz: olhe, a irmã Nursa começou a desenhar corações novamente. Então Knan chega. Nusa fica animada ao velo e deixa cair o porta-caneta. Ele começa a coletar imediatamente. Knan também se curva. Ele diz: deixe-me ajudá-lo. Enquanto isso, suas mãos acidentalmente se tocam. Eles se encontram cara a cara. Fatih avisa a assistente que o fogo tomou conta da chaminé e logo pegará fogo. A menina diz que Deus conceda a todos esse amor. Então Fria liga para Knan. Ele diz que chegará ao cargo. Knan diz:
Estamos no escritório, venha. Aí a Faria conta, eu tinha um terreno na aldeia que herdei do meu pai, os parentes estavam cultivando e mandando metade da colheita para mim. Eles não puderam plantar este ano. Ele diz que um homem reivindicou o meu campo e os assustou também. Que não se preocupe, ninguém pode roubar a propriedade de ninguém assim. Ele diz, traga o título de propriedade que você possui e nós cuidaremos desse assunto. Nussá diz que não se preocupe com que vamos cuidar disso juntos. Faria diz, obrigada, vocês dois se complementam como uma panela e uma tampa. Nussá e Kenan se entreolham. Nussá e Kenan preparam um arquivo para o campo de Faria. Kenan diz a Nussá que você escreveu a petição muito bem. Nussá diz, observe-o se defender. Kenan diz que você é muito humilde. Nussá, não por isso, ela sempre nos apoiou. Ele diz que sempre nos desejou boa sorte para o nosso casamento e sempre nos apoiou. Ele diz que não sei como lhe diremos que estamos indo embora. Kenan diz que talvez não vamos terminar, Nussá, e abraça Nussá. Nussá está sonhando de novo? Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais!